Olá, gigantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes que semanalmente abre suas portas para receber você e te inspirar, te motivar, te informar sobre tudo que acontece no mundo. À minha frente, a minha amiga, hoje a gente mudou de posição. Paula Azar, tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo bem. E a gente tem esse ano os Gigantes do Ano, né, Paulinha? Temos o Prêmio Gigantes do Ano, que eu acho que você deveria ir lá no nosso site para saber o que é, para não ficar de fora. Então aproveita, já entra aí gigantesdoano.com.br ou academiadegigantes.com.br e conhece um pouco mais sobre esse prêmio incrível que vai premiar as 50 personalidades dos países de língua portuguesa no mundo, num evento que vai ser realizado em Portugal. Mas vamos direto ao que interessa, Paulinha. Hoje estamos internacional, sabe, né? Hoje a gente fazendo a nossa primeira entrevista internacional com um convidado via link. Quem é o nosso gigante, Paula? O gigante de hoje é um dos maiores fotojornalistas dos últimos tempos, André Leon. Ele é paulista de Botucatu. O André conquistou em 2012 em Nova York um dos mais prestigiados prêmios de fotojornalismo no mundo, o Robert Capa. Esse prêmio ele conquistou por sua cobertura no conflito da Líbia durante a Primavera Árabe. O André hoje mora na Noruega e vai conversar com a academia sobre o futuro do correspondente de guerra nos tempos atuais e sobre o jornalismo nos tempos atuais. Tudo bem, André? Oi, Paulinha, tudo bem? Pedro, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite aí via online, mas vai ser, tenho certeza, um belíssimo programa. André, você foi tema do documentário Você Não É o Soldado, dirigido pela Maria Carolina Telles. O que é ser um correspondente de guerra nos tempos atuais, onde a maioria das pessoas tem um celular com câmera na mão, mas cada um conta a sua versão da verdade? Olha, eu acho que você já começou com a pergunta crucial e a melhor pergunta a pergunta-chave que nós, fotógrafos, hoje não temos resposta para isso, mas eu vou tentar pensar um pouco. Eu, recentemente, estava lendo um livro sobre Walter Benjamin, né, um filósofo alemão, que morreu tentando escapar dos nazistas, né, escapando da França até a Espanha, e a morte dele foi muito traumática, porque ele quase conseguiu escapar da França quando os nazistas estavam chegando, e acabou não conseguindo e se matou, né, na fronteira entre a Espanha e a França. E um amigo dele, Adorno, né, que estava para receber as escrituras, né, o último livro que Walter Benjamin estava escrevendo, ficou muito abalado com isso. E depois, quando a guerra acabou, Adorno, esses todos eles eram alemães judeus, né, ele, quando soube de Auschwitz, Adorno disse que após Auschwitz, escrever poesia seria um ato de brutalidade, né? E muito, né, muito se pensou a respeito do que o Adorno estava então tentando dizer com essa frase, que escrever poesia depois de Auschwitz seria um ato de brutalidade. E eu hoje, como fotógrafo de guerra, tendo participado, né, na cobertura de várias guerras, principalmente nesses últimos 20 anos, né, durante esses 20 anos de carreira, o que nós estamos vivendo agora em Gaza, eu me arrisco a dizer que depois de Gaza, fotografar é um ato de brutalidade. Mas por quê? Porque eu acho que, sabe, Auschwitz, os sobreviventes de Auschwitz, a brutalidade daquilo tudo que eles contaram, né, de tudo que havia acontecido em Auschwitz, todas as histórias que eles contaram transformava o ofício da pessoa que escreve quase que supérfluo, porque o que aquelas pessoas poderiam escrever a respeito de Auschwitz que os sobreviventes de Auschwitz já não haviam contado, né? Como, por exemplo,
de que forma um poeta poderia ser, que não havia passado pela experiência, né, pela brutalidade de Auschwitz, poderia ser mais genuíno do que um sobrevivente de Auschwitz, né? Eu acho que está aí a chave da questão. E como é que, e hoje, vendo o que está acontecendo em Gaza, como que eu, André, enquanto fotógrafo de guerra, poderia ser mais honesto do que, por exemplo, um pai, uma mãe, uma pessoa de Gaza que está sobrevivendo, que está passando por tudo aquilo que está acontecendo em Gaza, e ela própria documentando as atrocidades que estão sendo cometidas contra elas. E pior, porque, por exemplo, em Auschwitz, nós ficamos conhecendo as histórias também de Auschwitz, não só através dos relatos dos sobreviventes, mas também a partir das fotografias que os próprios nazistas fizeram. A documentação burocrática de Auschwitz, por exemplo, de todo o Holocausto, não foi feita pelos judeus vítimas daquela atrocidade, mas pelos próprios nazistas, né? E então, hoje, que os próprios judeus, os próprios israelenses, né, não os próprios judeus, mas os próprios israelenses, e é muito importante que nós possamos tenhamos a coerência de fazer essa distinção entre o judaísmo e a nacionalidade, o Estado de Israel, no que o Estado de Israel se transformou hoje, né? Os próprios soldados do exército de Israel, eles também estão, eles próprios, documentando os crimes que eles cometem, né? Então, de que forma eu hoje, ou qualquer outro fotógrafo, de que forma nós poderíamos hoje ter fazer que as nossas imagens tivessem qualquer relevância, comparado ao que já está sendo documentado pelas próprias vítimas e pelos próprios criminosos, né? Então, a fotografia de guerra hoje, ela passa por um momento de exaustão, porque, por exemplo, você tem os jornais que já não têm mais o orçamento, né, para bancar uma cobertura de guerra, que é muito caro. Nós não temos mais o acesso, né? Por exemplo, Gaza, nenhum jornalista, nem os grandes nomes do jornalismo, de grandes canais de televisão internacionais, nem o New York Times, nem ninguém conseguiu ter qualquer acesso independente dentro de Gaza. Ninguém. Em algum momento eles tiveram lá, o exército de Israel falou, olha, então vamos lá, vamos organizar algumas incursões dentro de Gaza, vocês nos acompanham, mas vão ter que assinar aqui que vocês vão se comprometer, que nós vamos autorizar ou não a publicação de imagens, enfim, né? Mas nem isso hoje tem mais. Então, assim, primeiro que nós não temos o orçamento para podermos trabalhar, nós não temos o acesso para onde nós possamos trabalhar, para que nós possamos ter acesso a essas zonas de guerra, e isso também está criando uma condição de deficiência epistemológica na população, né? Porque, por exemplo, eu tenho usado a minha conta no Instagram, eu decidi que vou usar a minha conta no Instagram apenas para ecoar as vozes que estão hoje em Gaza produzindo as imagens que nós precisamos ver, né? E aí uma pessoa, ela falou assim, André, você poderia, por favor, colocar aí conteúdo sensível, né? E eu achei muito interessante que ela tenha usado esse termo conteúdo, porque nas redes sociais, o que tem muita gente produzindo é conteúdo. Enquanto que o que está acontecendo em Gaza nesse momento é história. É história.
Então, as pessoas, o público, eles não estão, assim, tá se criando, assim, está se deteriorando a própria capacidade epistemológica do público de entender o que é história. O que é história. Mas, né? André... Oi, desculpa. Oi. Mas você não acha que o correspondente de guerra, ele não é só um fotógrafo de guerra, né? Ele contextualiza a informação. Isso não é importante dentro de uma guerra, não ter só um cara retratando, ter um jornalista mesmo, que ele consiga contextualizar, mostrar, falar o que está acontecendo. Não seria importante um jornalista acompanhar toda essa lá dentro de Gaza, que a gente está falando de Gaza, um jornalista acompanhar o que está acontecendo e ele falar, ele escrever sobre isso, porque o conteúdo, a pessoa olha só naquela lente, mas ela não tem o contexto de tudo que está acontecendo. Eu estou errada? Não, é fundamental. É fundamental. Isso, assim, ter o jornalista ali no local e contextualizando os fatos é fundamental. Mas, como eu te disse, os jornais não têm o orçamento, nós não temos o acesso e o público está perdendo a capacidade de compreensão, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, porque se tem uma coisa que acho que todos nós, seres humanos, já deveríamos ter aprendido até esse ponto da história, é que tudo aquilo que nós não praticamos, nós esquecemos, né? Vamos pegar como exemplo, vou dar um exemplo bem óbvio para que as pessoas entendam, né? No Egito já houve uma cultura que produziu literatura, ciência, arquitetura, enfim, tudo, né? Os egípcios antigos. Quando nós paramos de ler aquilo que eles escreveram, nós esquecemos como se lê aquilo. Nós esquecemos como se constroem pirâmides. Nós esquecemos como... enfim, nós não sabemos exatamente quem eles foram. Nós estamos tendo que reaprender a aprender sobre eles. Então, no jornalismo é a mesma coisa. E por isso que eu chamo a atenção desse risco que nós estamos passando hoje, de que as pessoas estão perdendo a capacidade, tá, cognitiva, né, de entender a importância do jornalismo, tá? Então, isso que você falou, eu sou completamente de acordo, mas a conjuntura hoje, econômica, de novo, política, a econômica que nos possibilita trabalhar, política que nos permite ter acesso aos eventos, e intelectual que faz com que nós possamos dialogar com o público, essas três bases estão sob risco. André, só para o pessoal de casa entender, é tanta coisa bacana que a gente vai ter para conversar aqui, mas como é que você resolveu ser um fotógrafo de guerra? Como é que você entrou nisso? Normalmente as pessoas fogem da guerra, né? Normalmente a pessoa, quando ela tem oportunidade, ela tenta não estar perto. O que te motivou? Olha, eu também tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu cresci, mais ou menos, assim, numa família muito pobre, em Botucatu. Oi, meu filho... Ô, Bia, meu filho quase levou meu computador embora. Bom, desculpa. Imagina. Eu cresci num distrito de Botucatu que chama Rubião Júnior, numa família muito pobre, muito pobre. E em determinado momento, meus pais tinham que nos alimentar com mamadeira, com água e açúcar, sabe? E eu acho que hoje, pensando muito bem nisso, porque eu passei a minha vida toda entendendo a consequência do que o mundo em torno a mim, né, das condições em que eu vivia, sabe, assim, porque isso sempre foi muito claro para mim. E hoje eu acho que eu até hoje continuo sendo aquela pessoa que cresceu naquelas condições e que sempre se preocupou
e entender o que está acontecendo ao meu redor, e poder ter uma voz, poder formular um raciocínio sobre aquilo que está acontecendo em torno a nós, sabe? E aí eu acho que foi isso que, no final, fez com que eu me tornasse fotógrafo de guerra, porque a fotografia, eu não tenho nenhum interesse específico sobre fotografia, não é meu hobby, eu não tenho fotografia. Algumas pessoas podem até ter fotografia como hobby, não é o meu, nunca foi o meu hobby, até porque fotografia sempre foi um hobby caro, né? Nem hoje não é não é o meu hobby. Então, assim, eu fui por causa disso, porque eu queria encontrar e continuar podendo encontrar o mundo e poder formular argumentos sobre que pudessem explicar a condição que nós vivemos. E isso é uma coisa que, na verdade, a fotografia, hoje, para mim, acaba sendo até um problema, porque tem tem-se uma ideia de que o fotógrafo, ele fotografa, sabe? E não é. O fotógrafo, ele não está ali fotografando. Fotografar é mecânico, né? É o método. O fotógrafo, ele está tentando entender alguma coisa, assim, e tem uma coisa do fotógrafo que ele precisa se expor àquilo que ele está documentando. Se ele não se expor àquilo que ele está documentando, ele não consegue produzir nada, né? Se expor, que você diz, é vivenciar, né, André? Como você vivenciou, né? Aliás, a gente pode até colocar as cenas de Você Não É um Soldado, você vivenciou a guerra ali, fazendo corpo a corpo, né, com as pessoas. É isso que você está falando? Porque você se expõe àquilo tudo, né? Você não pode fazer de longe, né? Você não pode fazer de longe. E porque a fotografia, ela tem, assim, ela só acontece no lugar e na hora em que as coisas acontecem, né? O fotojornalismo, ele só acontece no lugar e na hora em que as coisas acontecem. Então, não adianta você não tentar inventar, né, o que está para ser fotografia. Inclusive, Robert Capa, né, que ele fala que se as suas fotos não estão suficientemente boas, você não está próximo o suficiente, né? E eu incorporo isso dentro da forma como eu entendo fotografia. O André, quando você vai para uma guerra, quando você ia para uma guerra cobrir, você vivia isso, né? Como é que você escolhia as galeras que você ia acompanhar para fazer essas fotos? Porque a guerra, ela sempre tem os dois lados, né? Como é que você se colocava nos conflitos para fazer essa cobertura? Bom, assim, eu acho que o primeiro ponto quando você vai onde você tem acesso, né? Para quem é que onde é que você consegue o acesso. Mas quando você consegue o acesso, não é que necessariamente você está ali porque você concorda com aquele grupo com que você necessariamente está, tá? E hoje isso é cada vez mais raro e quase impossível de se praticar, de você estar junto com um grupo com o qual você possa criticar. Por quê? Antes das redes sociais, as partes envolvidas em conflitos, eles precisavam do jornalista, ainda que eles desconfiassem dos jornalistas, estivessem inclusive contra os jornalistas, eles precisavam do jornalista para ter acesso aos meios de comunicação, tá? Então, se você, por exemplo, sei lá, o Bin Laden, ele precisou dialogar com o Robert Fisk e falar assim, Robert Fisk, se você quiser, nós vamos nos encontrar numa caverna lá no Afeganistão e eu vou te dar uma entrevista. Porque era assim que o Bin Laden conseguia ter acesso aos meios de comunicação, né? E ainda que o Bin Laden soubesse que o Robert Fisk faria uma crítica a ele, tá? Hoje já não é mais assim. Todo mundo já tem o seu próprio canal.
E tendo o seu próprio canal, eles já não precisam se preocupar em, por exemplo, por que eu vou dar acesso a um jornalista? Né? E não precisando se preocupar, quando eles dão acesso a esse jornalista, eles querem que esse jornalista reproduza a versão deles. Uhum. Né? Então, por exemplo, comigo, né, o que acontece? Eu sempre, por exemplo, na Líbia, eu estive na parte dos rebeldes, né? Era aquela parte que eu cobri, mas eu também denunciei quando os rebeldes, eles, por exemplo, torturaram soldados do Gaddafi, quando eles cometeram crimes, tá? Da mesma forma como eu denunciei quando o Gaddafi usou bombas de fragmentação contra civis. Eu não tinha, ainda que eu estivesse cobrindo a guerra do lado deles, eu não me censurava no sentido de falar assim, eu vou ignorar aquilo que eu estou vendo. Hoje isso é praticamente impossível. Isso aconteceu comigo na Ucrânia, por exemplo. Eu estive na Ucrânia, fiz uma denúncia de agressão na Ucrânia e não pude mais voltar. Né? Tive que sair rápido da Ucrânia. E não voltaria. Ainda que eles me chamassem para ir para a Ucrânia hoje, eu não iria. Né? Porque eu sei que ali qualquer pernilongo que te picar, eles vão falar que era um pernilongo russo. Entendeu? O André, os terroristas do Estado Islâmico, mexeram muito com o emocional dos jornalistas na época da Síria, né, da guerra da Síria. Eles decapitaram muitos profissionais, né, André? Um deles foi o James Foley, seu amigo. Você chegou a assistir a cena? Não. Não? Mas quando você soube que a cabeça dele estava a prêmio, como foi isso para você? Não, foi assim, o Jim, ele tinha sido sequestrado quase 2 anos antes, né, e a gente não sabia exatamente se ele estava realmente vivo ou não, né, e aí, dias antes da morte dele, uma amiga que trabalhava naquele momento para o jornal onde o Jim também trabalhava, né, o Global Post, ela me ligou e falou, olha, nós recebemos informação irrefutável de que o Jim está vivo. E se eles não receberem 100 milhões de dólares nos próximos dias, eles vão matar ele, né? Aí, naquele momento, eu liguei para um outro amigo espanhol, e que havia ficado sequestrado também durante 10 meses, né? Depois, ele tinha sido sequestrado depois que o Jim tinha sido sequestrado, e eu falei, olha, se alguém sabe se ele está ou não vivo, é o Ricardo, né? E liguei para o Ricardo e perguntei, porque até então eu tinha falado rapidamente com o Ricardo ao telefone, assim, logo depois que ele saiu do cativeiro, mas só para saber, para dizer que estava feliz com a soltura dele, não fiz nenhuma pergunta, nem nada. E aí perguntei para o Ricardo se ele sabia se o Jim estava ou não vivo, e essa informação que eu tinha, de que eles iriam assassinar o Jim. E aí ele me falou que eu deveria me preocupar, eu deveria rezar, se fosse o caso, se eu acreditasse em Deus, por exemplo. E passou 2 dias, e o Jim foi realmente morto, né? E foi até hoje, assim, a pior experiência da minha vida, porque ele era um amigo muito querido, não só meu, mas de muita gente. Ele era muito querido por muita gente, e até essa tristeza coletiva que nós sentimos, que eu senti junto com tantas pessoas, eu acho que, inclusive, contribuiu para que realmente nós, né, aumentou, marcou demais, porque ele era uma pessoa muito querida. E depois que o Jim morreu, né, assim, eu acho que ali também mudou muita coisa no jornalismo, porque, por exemplo, naquele momento,
um jornalista, até aquele momento, um jornalista poderia ser sequestrado e o editor, ele ainda se manteria no trabalho, né? Hoje, se um jornalista perder um voo, o editor perde o trabalho, sabe? A responsabilidade da segurança dos jornalistas, hoje, nas costas do editor, ela é muito maior do que era antes, muito maior. Então, nesse processo, tudo sim, vieram outros atores que antes não existiam, tipo seguro de vida. Era uma coisa que jornalista não tinha, ninguém tinha seguro de vida. Mas era uma coisa que, se acontecesse alguma coisa com um jornalista em campo, os jornais, o que eles faziam, olha, nós não vamos poupar gastos, mas nós vamos te ajudar, né? E hoje não. Hoje ele já tem que fazer um seguro preventivo. E esse seguro preventivo, ele acaba sendo inviabilizando o trabalho, né? E outra coisa que aconteceu também, segurança, cursos de segurança, que, na verdade, em alguns casos, eu acho que até mais expõe o jornalista a riscos do que facilita, do que protege. Porque, assim, olha, jornalismo de guerra, o jornalismo não é jornalismo. A partir, assim, nós sempre pensamos, ok, tudo bem, jornalismo é jornalismo, né? Eu também não gosto dessa coisa de ficar segregando o que é jornalismo, disso, o que é jornalismo daquilo. Eu acho que jornalismo é jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, você consegue identificar quem é o bom jornalista de esporte, quem é o bom jornalista de economia, quem é o bom jornalista de política, e você também vai conseguir entender quem é o bom jornalista de guerra, né? E essa aptidão é que vai fazer com que, olha, vamos mandar aquela pessoa, vamos mandar um cara, eu não vou mandar um cara para a guerra que cobre esporte, ou que cobre, sei lá, o quê, né? Só que hoje, com toda essa coisa, né? Porque, por exemplo, olha, nós vamos ter que pagar, por exemplo, vamos supor, você vai para a Ucrânia. Ó, nós vamos mandar alguém para a Ucrânia, mas o seguro cobre até tanto. Então, até tanto é até, por exemplo, Kiev. Se você não pode sair de Kiev. Então, a pessoa vai para a Ucrânia, mas aí ela fala assim, olha, só vai poder ficar em Kiev. E se só vai ficar em Kiev, para que eu vou mandar um jornalista de guerra? Eu posso mandar uma pessoa sem nenhuma experiência e que talvez nem venha no futuro cobrir guerra. Não precisa ser mais um jornalista de guerra, né? Então, assim, a gente acaba tendo, assim, o jornalismo de estamos aqui, né? Do jornalismo que estamos aqui durante meia hora, fizemos meia horinha, confirmamos que o nosso jornal consegue mandar ou não mandar alguém para cá, pronto, acabou. E o público nem pensa, olha, cadê a continuidade desse jornalismo? Né? André, por trás aí do correspondente, do fotógrafo, tem um ser humano. E esse ser humano, no caso você, que é o nosso entrevistado, você deve ter visto grandes atrocidades. Você deve ter visto coisas tristes, coisas impensáveis para 99% das pessoas que estão assistindo a gente agora. Como que isso, cara, te afetou? E como que você vê o ser humano que é capaz de construir tanta coisa boa e ao mesmo tempo é capaz de destruir e de repente decapitar um jornalista como foi um amigo teu? Então, olha, isso tudo, eu tenho respostas complexas para isso tudo, tá? Primeiro, é assim, vamos partir do princípio do ser humano. Eu não acho que o ser humano seja uma espécie, tá? Uma espécie que nasça ser humano. Ser humano é um conceito que ele se desenvolve, né? Você pode nascer, a nossa espécie, assim, o nome vulgar, assim, Homo sapiens, né? Um animal que sabe mexer com algumas coisas, que pensa, logo existe,
né? Assim, tudo bem, nós podemos ser aquilo, mas o humano, né, o ser humano é um projeto praticamente utópico. Assim, praticamente não, utópico, que não tem uma... O ser humano, ele precisa da continuidade, da experiência, do erro e do acerto, da, do cuidado, do provar, da inventividade, e, enfim, o ser humano é algo quase impossível de se acontecer. É a tentativa de nos humanizarmos que nos faz humanos, né? Por exemplo, o penso, logo existo, não é suficiente. É assim, já que penso, então, no que eu pensarei? Sabe? Não é quantitativo, penso, quantos pensamentos eu consigo ter. É a qualidade dos pensamentos que eu quero ter, né? É isso que nos faz humanos. E esse humano, ele só acontece a partir, como eu disse, então, da forma como o mundo o afeta, sabe? Então, quanto mais o mundo nos afeta, mais humanos nós nos tornamos. Porém, você presenciar uma guerra e se humanizar a partir dela, tá? Você tem que fazer isso consciente desse processo. Muito consciente desse processo. Porque se você não fizer isso, se isso acontecer, por exemplo, se você vivenciar a violência de forma involuntária e inconsciente, essa violência ela só vai te desumanizar. Então, isso, por exemplo, é o que nós vemos corriqueiramente acontecendo, por exemplo, no Brasil, com as coisas mais banais, né? Com as situações mais banais. A violência acontecendo na vida das pessoas de forma involuntária. E virando né? rotina. Porque as pessoas não falam assim, olha, eu vou sair na rua hoje para me expor à violência. Ninguém fala isso, né? Você não sai com teu filho para passear, porque fala assim, eu vou hoje, tomara que eu vivencie uma violência hoje, né? Ou você não vai num hospital querendo levar a tua esposa, o teu pai, tua mãe, teu filho, enfim, para tratar de um problema corriqueiro e falar, tomara que eu experiencie uma violência no hospital. Não, né? Então essa violência involuntária. E inconsciente, porque você não sai também conscientemente preparado para como lidar com ela. Agora, o jornalista de guerra, ele vai lá voluntariamente e consciente dessa violência. Então, sim, enquanto essa pessoa tiver essa capacidade, ela se humaniza, né? Porque ela sabe que é aquilo que ela está tratando, o processo de desumanização coletiva, né? E quanto mais você se preocupa com a desumanização coletiva, você só vai poder refletir sobre isso se humanizando, né? Fazendo aquilo que é impossível, que é o se tornar um humano, entendeu? Agora, André, você hoje, no dia de hoje, você está com 3 filhos. Você, quando nasceram os seus 2 meninos, que moram na Itália, não é isso? Moram na Itália. Você já estava muito preocupado com a visão deles, que o pai poderia perder a vida no trabalho, né? Que era teu trabalho. E agora você está com o Leozinho aí, de 1 ano. 1 ano. E 4 dias. 1 ano e 4 dias. Aí morando na Noruega. Você pensa em cobrir guerra ainda? Não, olha, o Léo, ele nasceu eu já tenho 50 anos de idade. Então, óbvio que ele já vai ter, só por causa disso, um tempo reduzido de vida comigo. Né? Só isso já pronto, é fato. Né? Eu não vou viver 140 anos, e mesmo que vivesse, não é que com 140 anos uma pessoa está com uma cara bacana. Né? Assim, falar, que bom que ser pai. Enfim, nem com 80, nem com 90. Né? E então só por isso o Léo já tem vai ter um tempo de convivência comigo na vida dele reduzido. E eu não quero
então, expor o meu filho ainda mais a possibilidade de que esse tempo de convivência entre nós dois possa ser reduzido ainda mais, né? Então, eu não pretendo, então, voltar a cobrir guerras, de jeito nenhum, assim, não é a minha intenção. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho cada vez mais me aprofundado na compreensão de estudo, né, no significado de estudo, tentando encontrar uma síntese para estudo, sabe? E porque sabe, eu acho que é uma coisa assim que, tipo, quando nós vemos os problemas que estão nos afetando e que a gente fala, olha, nós precisamos de uma resposta para esses problemas todos, nós nunca paramos de verdade para pensar se nós estamos de acordo, primeiro de tudo, na formulação do problema, né, de como é que nós formulamos o problema. Porque às vezes nós podemos estar vivenciando os exatos mesmos, assim, efeitos de tudo que nos atrapalha na existência, e temos concepções completamente diferentes daquilo que são do problema, da formulação do problema, da equação toda, né? E isso eu tenho percebido cada vez mais. Eu tenho participado, né, de debates, de encontros, de palestras, enfim, e cada vez mais eu percebo de que nós não estamos de acordo com a formulação do problema, sabe? Então, está todo mundo tentando resolver um problema diferente, ainda que os efeitos sejam os mesmos. E isso é inevitável, porque um desafio inevitável, porque eu só consigo ser André a partir das respostas das pessoas que me veem, né? Eu não consigo ser André sozinho, sabe? Eu só sei que eu sou pai a partir dos filhos, da resposta que eu tenho como filho, dos filhos. Eu só sei que eu sou amigo a partir de como os meus amigos me veem, enfim, os jornalistas, de como as pessoas reagem àquilo que eu produzo. E o mundo é feito de muito mais gente do que eu e uma pessoa, do que duas pessoas. Então, o coletivo, nós estamos, assim, recebendo e enviando informação, né, uns sobre os outros o tempo todo. E então, como é que nós podemos, então, encontrar, não é um meio termo, porque o meio termo é uma palavrinha tonta, mas como é que nós podemos encontrar uma saída para esse desafio que é tão grande, né? De podermos conversar a respeito do problema, né? Não ficar brigando pela solução. Ah, eu tenho a solução, porque solução de verdade ninguém tem. André, você conseguiria falar de guerra dentro de uma redação? Falar de guerra em que sentido? Você é um jornalista de guerra, especializado em guerra. Existem os editores internacionais que falam de guerra. Você conseguiria ser um editor internacional sem receber imagem de outros correspondentes de guerra e, a partir daí, você contextualizar de dentro de uma redação? Eu não acho que o jornalismo hoje... Qualquer jornalismo hoje tenha muito mais a capacidade, assim, o jornalismo falhou em muitas coisas, Sim. Sabe? Assim, o jornalismo está passando por uma coisa de como é que nós vamos financiar o jornalismo. Então, está todo mundo com medo, está todo mundo sobrecarregado. O jornalismo, na verdade, né, André, ele está passando por um declínio mundial, né? Não é só o Brasil, é mundo isso. A gente conversa muito sobre isso, mas o mundo todo está cada vez mais... O mundo todo. O jornalista está muito preocupado com a opinião do leitor, do público, o que o público... Quer ouvir. Não é nem isso, né? Assim, o que o público acha, o que o público quer, o que o público precisa, como é que o público lê... sabe, assim, o jornalista está muito preocupado com isso tudo, né? E acaba não é. E outra coisa,
o financiamento do jornalismo foi-se o tempo que o jornalista financiava com propaganda, né, com publicidade, propaganda não, desculpa, publicidade, e hoje não. Então o jornalismo não, assim, qualquer errinho que que um jornalista cometa, o jornalismo, assim, sabe, os grandes jornalistas que eu conheço, que eu admirava, né, e eram pessoas cheias de contradições, sabe? Pessoas que estavam o tempo inteiro na linha tênue da existência, porque você está lidando com coisas para as quais não tem resposta, né? E hoje não, hoje todo mundo é muito, né? Então, você precisa ser jornalismo, você precisa ser mulher para falar sobre mulher, homem para falar de homem, negro para falar de negro, e aí isso não é jornalismo, isso é todo, né? Isso parece que é a coisa que eu falei, entendeu? Essa coisa das mídias sociais, que se eu for para a Ucrânia, eu tenho que estar de acordo com a Ucrânia. Se eu for para a Rússia, eu tenho que estar de acordo com a Rússia. Se eu for para, sei lá, para a China, eu tenho que estar de acordo com a China. Se eu vou cobrir uma manifestação do PT, eu tenho que estar de acordo com o PT. Se eu for falar sobre os Bolsonaro, eu tenho que estar de acordo com o Bolsonaro. Então, assim, eu não acho que o jornalismo hoje... Eu acho que quem conseguir sair do jornalismo hoje e se reinventar vai ser feliz, porque as pessoas que eu conheço que estão ainda dentro do jornalismo hoje estão muito infelizes. Eu queria aproveitar agora, pedir pro Eric, se ele puder ir deixando algumas imagens aí pra gente ver, porque quem tá em casa acaba ouvindo a gente falar e não vê as cenas, né? E quero te deixar uma pergunta aqui, André. É o seguinte, por trás de muita guerra, tem a religião, né? Uhum. O meu Deus autoriza eu te matar e o meu Deus autoriza eu matar você, nós somos contra, tal. Você que viveu isso pessoalmente, vendo isso, como que você enxerga a religiosidade hoje? Pô, eu sou ateu, né? E assim, na verdade, não é que eu sou ateu só. O ateu não é só assim, ateu no sentido não acredito em Deus. Não acredito, se eu não acreditasse em Deus, assim, ser ateu porque eu não acredito em Deus, é a coisa mais fácil do mundo, né? Se eu falasse, olha, eu sou peixe e não preciso tomar água, sei lá, entendeu? Você já está circundado de água, uma coisa assim, né? Então é fácil. Agora, fala assim, a questão é falar, não preciso de água quando você não é peixe, né? Então, a grande questão hoje, e as pessoas acham que guerra, elas acontecem porque, olha, o meu Deus é diferente do teu, a minha sexualidade é diferente da tua, a minha cor é diferente da tua, sei lá, blá, 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 essa coisa toda. E as guerras nunca acontecem por causa disso. Nós temos, assim, exemplos e exemplos e exemplos durante a história da humanidade toda de coexistência entre religiões diferentes, entre raças diferentes, entre culturas diferentes e tudo. Isso, né, absolutamente o número de experiências de coexistência pacífica são maiores do que os de guerra, tá? As guerras, elas, no entanto, acontecem quando os meios de sobrevivência, eles ficam escassos, tá? Os meios que nós precisamos, aquilo que nós precisamos para sobreviver, ficam escassos, né? E aí é que as religiões, por exemplo, olha, nós temos um tomate só, então esse tomate vai ser para quem? Para judeu ou para cristão ou para muçulmano, né? Aí complica, porque daí Deus vai falar, não, foi Deus assim que criou o tomate. Não, peraí, que foi o meu profeta que falou que tomate pertence ao nosso povo. E aí as coisas começam a complicar. Então, assim, eu não estou tentando aqui isentar, eu não sou daquelas pessoas, assim, que a gente, né, vamos nos abraçar e cantar We Are the World e vai dar certo. Não, absolutamente não. A religião, ela tem essa coisa. Mas agora,
o grande problema que nós temos atualmente, né, que impede a nossa humanização, que impede, inclusive, a religião, que impede nos impede de tudo, na verdade, a forma como nós podemos ou não produzir aquilo que nós precisamos para viver. Então, por exemplo, se você... Olha, aqui na Noruega, não vou nem usar como exemplo no Brasil, né, na Noruega, tá? Noruega é conhecida por ser um país igualitário, onde as pessoas têm acesso à saúde pública, educação, uma série de coisas, né? Mas, por exemplo, hoje, na Noruega, as pessoas já não querem mais estudar para serem enfermeiros, por exemplo. Porque elas sabem que se elas forem enfermeiras, elas não vão conseguir viver do salário de enfermagem mais. Então, daqui a pouco, daqui a um tempo, nós vamos ter, já está tendo, né, uma crise da enfermagem na Noruega. E não é uma questão de, por exemplo, porque as pessoas não queiram estudar para serem enfermeiras, né, porque elas sabem que elas não vão conseguir viver com esse salário. O tempo todo, jornalista hoje. Muitas pessoas que gostariam de continuar sendo jornalistas, inclusive eu, adoraria, mas não necessariamente cobrindo guerra, mas assim, e para viver disso, como é que a gente faz? No final das contas, é essa a grande questão. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai alimentar o teu corpo e o corpo daquelas pessoas que estão ao teu redor, né? Então, a religiosidade hoje, ela é vítima disso, tanto quanto qualquer outra coisa. Agora, as pessoas, né, elas... a religiosidade, essa esperança de que algo transcendental, que transcenda, né, a nossa realidade aqui e agora, ela possa resolver os nossos problemas ou agora, nesse momento, ou num futuro onde a matéria não faça mais sentido, né, nós não estejamos mais materializados em nossos corpos, ela é o último reduto, né, para o desespero, né, assim, tem eu tenho uma parte, né, da história de Jesus, que eu acho que explica muito bem isso tudo, que Jesus na cruz, né, quando ele estava na cruz, ele estava sofrendo tanto, né, que até ele perguntou né, Pai, por que me abandonaste, né? E naquele momento, Jesus, que é na Santíssima Trindade, é Deus, Pai, Filho, né, enfim, que naquele momento fica claro que se Deus se transformar em humano, a dor humana, ela é tão grande que até Deus duvida de Deus, até Deus vira até ateu, né? Então, nesse momento, assim, essa nossa dor, essa nossa dificuldade, esse nosso, assim, e agora? Eu estou sofrendo tanto, e aí, né? Então, é o último recurso mesmo. Então, eu vejo que agora, da religiosidade, tem uma outra coisa de uma religião que para mim tem a mesma função da religião, e nós não chamamos de religião, que é a democracia, né? Que nós ficamos assim, as pessoas hoje, se você for pensar, por exemplo, os bolsonaristas dizem, nós estamos defendendo a democracia, os lulistas dizem, nós estamos defendendo a democracia, os que votam no Ciro Gomes, os poucos que votam no Ciro Gomes vão dizer, nós queremos defender a democracia. Então, todo mundo está defendendo a democracia. Só que aí a democracia fica essa entidade, né, que todo mundo diz estar obedecendo, mas assim como existe o cristão não praticante, tem o democrata não praticante, que fala assim, olha, eu só preciso acreditar na democracia. E se eu acreditar na democracia, da mesma forma como você falou, se o meu Deus me autoriza a praticar isso, o meu Deus me autoriza a cortar a cabeça de quem seja,
a democracia também me autoriza a fazer o que eu quiser, sabe? Se eu estiver defendendo a democracia, tudo bem, porque no final das contas, entendeu? Se eu se eu acender uma velhinha para a democracia de vez em quando, né? Tudo bem, a democracia Te isenta autoriza... te isenta de várias coisas Me que você... isenta. E ninguém fala assim, não, cara, democracia, calma lá, não é assim, democracia não é uma entidade, uma santa de gesso que você coloca na entrada de casa, sabe? A democracia é algo que é um fenômeno, né? E esse fenômeno precisa ser praticado, porque se ele não for praticado, ele está solto e pronto, acaba não existindo, né? O André, eu queria comentar uma coisa que a gente já vai entrar aí nos minutos finais. Uma cena que sempre fica na minha cabeça quando eu assisto ao teu documentário, que, aliás, eu convido a todos para assistir, que é muito bom. Se você é jornalista, gosta de saber como é feito um bom jornalismo numa zona de conflito, assista o filme do André, porque é maravilhoso. Você entrou em um lugar no Iraque que nenhum repórter tinha entrado e se deparou com um cenário que várias famílias tinham sido dizimadas. Como foi retratar aquilo para a redação na época do jornalismo internacional? Praticamente já tinha encerrado o assunto das guerras, né? Da guerra do Iraque. Como foi o impacto dessa tua cobertura? Aquilo foi extremamente frustrante, porque... Essa cena aí. A história do Iraque já tinha acabado, né? O circo já tinha fechado, né? Já estavam levantando a lona. E eu consegui documentar que milhares de civis haviam sido assassinados. E essa destruição toda que você vê aí, essa destruição, o exército iraquiano não tem as armas para esse nível de destruição, tá? Isso foram bombardeios, foram ataques aéreos, né? De grande, assim, da mesma proporção que nós estamos vendo hoje em Gaza, tá? Você vê aí, por exemplo, não sobrou nada, Nada, né? é incrível. Nada. E isso é bombardeio aéreo. E foi a OTAN que fez isso tudo, né? Foi a OTAN, o exército do Iraque não tinha esse poder de fogo, tá? Então, assim, foi muito, muito frustrante. E ali já foi um dos momentos que eu pensei assim, será que isso aqui tudo vale a pena? Porque nesse dia eu quase quiseram me matar, né? Os soldados ali, eles, né, poderiam ter me matado. E já ali naquele momento eu comecei a refletir sobre se valeria ou não a pena continuar trabalhando. E foi um processo. Mas, infelizmente, hoje, né, você vê, eu consegui documentar isso, eu estava ali. Hoje, em Gaza, nós temos milhares de pessoas, temos ainda muitas pessoas podendo produzir todas as imagens que estão produzindo, e o efeito é praticamente o mesmo. Agora, André, então, mas praticamente o mesmo, só que você era um repórter que estava lá e está documentando, né? Como é que o teu editor recebeu isso? Como é que Olha, isso... na Folha eles publicaram e receberam muito bem, na Folha de São Paulo, né? Mas no New York Times tinha um problema do seguro, porque eles falam assim, mas nós não podemos comprar nada teu porque você não está trabalhando fixo para a gente, você não tinha o seguro nosso, né? Depois eles acho que tentaram enviar jornalistas para lá, não sei. Um jornal aqui na Noruega disse que um jornalista estava de férias. Enfim, foi extremamente frustrante. Assim, eu precisei de um bom tempo para me recuperar dessa experiência. Porque a pior experiência é você ter ali o furo, né? Que não é um furo, você estava ali, você estava retratando um horror, né? Cenas de horror. Porque tem uma cena que o André pisa em cima das... Ele não percebeu, mas depois ele percebe que ele está pisando em cima das pessoas. Não, eu percebo, né? Porque esse, na verdade, isso é um grande tabu, né? Do fotojornalismo, né? De pisar em mortos para fotografar.
Mas, enfim, porque as pessoas que acham que esse é um tabu são as pessoas que nunca viveram uma situação como essa, né? São as pessoas que nunca viveram uma situação como essa. Eu nunca imaginei que fosse viver uma situação como essa. Eu não conheço muitos jornalistas ou fotógrafos que tenham, né, vivenciado esse tabu, porque esse tabu é uma coisa, assim, uma suposição. Imagine se você tivesse que caminhar sobre mortos para fazer uma foto. Você faria ou não? Né? A maioria das pessoas fala, nunca faria isso. Enfim, eu precisei fazer. Se não fizesse, não teria feito. André, e não tem... E isso foi um divisor de água para você? Foi? Com certeza, com certeza. E Com você certeza. falando em viver uma situação como essa, no front, na guerra, a gente tem jovens ali, né? Como que isso afeta a cabeça de um rapaz de 20 anos, 20 e poucos anos? E existe soldado que fica com remorso, por exemplo? Porque o Então, cara o tá ali, remorso, às vezes... essa é a palavra fundamental. Esse termo que você usou, ele, na verdade, quase, assim, as gerações novas hoje, né, elas praticamente eliminaram do vocabulário o conceito de remorso. As pessoas, elas podem, por exemplo, né, nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão, primeiro o Afeganistão, depois o Iraque, os soldados todos, eles voltavam traumatizados, né? E eu sempre defendi que o que eles tinham não era trauma, tá? Mas remorso. E remorso e trauma são duas coisas muito diferentes. Trauma, quem sente, de novo, aquela pessoa que é submetida à violência de forma involuntária e inconsciente. Os jornalistas, mas principalmente os soldados, eles são pagos, equipados, treinados, transportados, uniformizados, educados, enfim, tudo para estarem lá, para matar ou morrer. Então, quando na consciência, né, ele bate, o que eles sentem é remorso. Então, todas essas experiências de soldados que nós vemos lá, traumatizado, post-traumatic stress disorder, não tem nada de post-traumatic stress disorder, remorso, simples e puro assim, sabe? Agora, nós jornalistas, nós não temos o remorso, porque assim, eu pelo menos não tenho remorso, porque eu não fui ali para cometer nem para executar nada, eu fui ali tentar esclarecer os eventos, né? E com as melhores das intenções. Agora, eu não fui ali para tentar ser um herói, para tentar sem nada. E isso é importante também no título do filme, né? Você não é um soldado, porque eu sei que não sou um soldado. Eu não tenho absolutamente nenhuma semelhança com o soldado. Eu sou antagônico, eu antagonizo o soldado. Mas não o soldado X ou tal. Eu antagonizo o conceito, a necessidade que nós ainda temos de termos soldados, sabe? Eu não quero que o mundo viva assim, sabe? Então, isso, trauma, desculpa, é remorso, muito bem lembrada essa palavra, porque a maioria das pessoas hoje, por exemplo, eu acho incrível, porque as pessoas hoje, e isso não precisa nem ser soldado, na sociedade hoje nossa, as pessoas, elas não têm remorso. É como se, por exemplo, se eu estivesse hoje na sociedade cometendo atrocidades, né? E aí, no final, fala assim, olha, eu estou traumatizado, mas assim, eu vou no psicólogo porque eu não consigo me sentir bem com as atrocidades que eu cometo, inclusive involuntariamente, né? Que tenho consciência que estou cometendo, mas que penso, o que eu posso fazer se não isso? E eu acho que, por exemplo, sabe, hoje, ignorar o que está acontecendo em Gaza é uma atrocidade. A pessoa que ignora o que está acontecendo em Gaza hoje, ela está falando assim, olha, eu não quero saber de Gaza, sabe? Isso é causa de remorso, porque as pessoas sabem o que está acontecendo em Gaza, entendeu? Sabem o que está acontecendo lá. Então, depois eu vou falar com um terapeuta. André, as pessoas não querem mais sair da zona de conforto, né? Elas querem se abdicar a saber realmente o que acontece. Sabe, eu li finalmente um livro
que eu tinha que ter lido há muito tempo atrás, que é a Pedagogia da Libertação do Oprimido, né, do Paulo Freire. E eu entendi uma falha muito grave, assim, da esquerda brasileira, sabe? Quando eu li o Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, ele faz uma confusão ali muito interessante, que ele confunde opressão com alienação, sabe? E a esquerda, tudo bem, é óbvio que nós vamos lutar contra a opressão, tudo bem, entendi. Mas o alvo objetivo é a alienação, porque o oprimido, ele sabe que está oprimido. É o alienado que não entendeu que está alienado. Exatamente. Né? Entendeu? É o alienado, porque no momento que você sabe que você está alienado, você já não está mais alienado, né? Então, por exemplo, hoje, essa zona de conforto que a gente fala, na verdade, é de falar assim, eu não quero me desalienar, sabe? Se você me desaliena, porque assim, nós começamos informalmente conversando quando nós iniciamos essa conversa, falando sobre o texto do Saramago, né? Sobre o ensaio da cegueira. Ali, naquele texto, eu entendo aquele texto do ensaio da cegueira do Saramago, como as pessoas absolutamente alienadas. A alienação delas se tornou tanta, né, que ao invés de cegas, porque elas não estão cegas, elas estão simplesmente todas elas vendo a mesma coisa, que é o branco. E quando as pessoas começam a ver a mesma coisa, é como se estivéssemos todos cegos, porque não tem mais do que falar. Você não tem parâmetro. Não tem mais parâmetro, não tem mais né, nada. Nós estamos todos vendo a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, sendo sincero mesmo, se fôssemos todos sinceros, né, porque a história toda ali no livro, ela vem contada sobre a mulher do médico que vai nos contando, e é a única que vê, é a única pessoa que vê. E ainda que ela seja a única pessoa que veja, ela finge estar cega para poder ser aceita entre os cegos. Que é a pior coisa. E eu acho que, na verdade, todos os cegos ali, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa que ela. Todos eles estavam falando assim, por favor, não me desaliene. Permita-me permanecer na sociedade alienada. Ainda que eles, no seu íntimo, soubessem, eu não estou alienado de verdade. Sabe? Então, assim, essa questão hoje é muito importante, porque, assim, todo mundo sabe, assim, o que a gente precisa, do que mais que a gente precisa passar para entender que não vai dar certo. Sabe, as pessoas falam, André, você é utópico. Eu falo assim, gente, utopia para mim, no sentido pejorativo da palavra, é achar que vai dar certo do método da forma como a gente está vivendo. Isso para mim é utopia, sabe? É que achar que vai dar certo, né? É achar que, por exemplo, a gente vai encontrar uma solução para o meio ambiente, para o desemprego, sabe, no Brasil, o PIB melhorou, que festa. Gente, como se pobre tivesse algum acesso ao PIB da nação. PIB hoje ele é papel, sabe? Cada vez mais os países, aqui na Noruega, o PIB cresce, mas a desigualdade, o poder de compra, o poder de subsistência, né, a capacidade de subsistência do indivíduo diminui. O distanciamento cada vez maior, né, André? O distanciamento cada vez maior, então o PIB aumenta, tudo bem. Mas o PIB aumenta por quê? E isso é muito importante, porque cada vez mais, por exemplo, a gente fala, olha, nós precisamos produzir valor para as futuras gerações, né? Para as futuras gerações. Aí eu penso assim, puxa, vamos pensar uma situação como o Covid, por exemplo. Fala assim, olha, chegamos, deu ruim. Agora nós precisamos todos, por exemplo, sermos amparados, porque vamos pegar um pouco desse valor todo que nós produzimos durante todos esses anos, né? Todos esses anos, e vamos usar esse valor para finalmente podermos nos proteger. Não, porque se a economia ficar paradinha, alguns mesezinhos só que foram, o mundo inteiro é colapso da economia.
É colapso. Então, assim, sabe, aí no Brasil vejo assim, eu tenho amigos muito queridos, assim, que se dizem capitalistas, mas eu falo assim, gente, mas cadê o teu capital? Sabe? Porque salário não é capital e empréstimo do banco menos ainda. Sabe? Empréstimo do banco para abrir uma borracharia, que seja, sabe? Não é capital, sabe? E não é à toa que os grandes capitalistas do Brasil são de esquerda, se dizem de esquerda, sabe? A família do Itaú, a família Salles, gente, aparecem quase como comunistas, mas é claro que eles querem ser comunistas. Eles são os donos do capital. Pois é. Ô André, mudando um pouco de assunto e voltando para o nosso assunto que a gente já está no final. Você tem 3 filhos. Se um deles quiser seguir seus passos, o que você falaria para ele? Pai, quero ser correspondente de guerra. Não tem perigo? Não tem perigo porque não vai ter mais a profissão de fotógrafo de guerra. E eu queria saber quais são os seus próximos desafios, o que você, assim, rapidamente para a gente poder encerrar, quais são os seus próximos desafios, o que você está fazendo e o que você pretende daí para frente? Bom, o meu próximo desafio, eu não sei, não fico pensando em desafio não, mas o que eu pretendo daqui para frente é seus projetos futuros aí. Continuar sendo pai, sobreviver, produzir aquilo que eu preciso para viver da forma que for. Eu nunca, como eu falei no começo, eu sempre fui aquele cara que nasceu em Botucatu, que tomou água com açúcar na mamadeira, e eu não tenho problema de continuar sendo essa pessoa, com um pouco mais de conforto, talvez. É isso, e eu estou fazendo palestras, estou dando aula, lendo muito, estudando muito, tenho estudado muito, muito, muito. Enfim, eu acho que é isso. O André, o que faz uma pessoa ser um gigante? O que faz uma pessoa ser gigante? Gigante, né? Então, o gigante, eu acho que no sentido quando ela se entende no coletivo, né? Quando ela se entende que ela sozinha, ela não é nada, quando ela só pode ser algo no coletivo. Se de toda a tua jornada, André, de tudo que você passou, de todas as experiências que você foi adquirindo durante a vida, você pudesse deixar uma única dica para quem está assistindo a gente agora, que ia ser a sua dica de ouro para essa pessoa levar para a vida, qual seria? Rebelem-se. A ponto de guerrear? Rebelem-se, entendeu? A guerra, ela só acontece quando você vai ficar lutando pelo meio de sobrevivência, pelo pão, entendeu? Não espere chegar nessa situação para se rebelar, entendeu? Porque o rebelar-se, ele é anterior a isso. O rebelar-se é anterior, é para que isso não aconteça. Entendeu? O André, se quem quiser te contratar, mesmo no Brasil, para fazer uma palestra, para fazer uma explanação, uma aula, como é que essa pessoa te acha? Sua rede social? Rede social, acho que no Instagram, né? André Lyon. Ok, vai estar aí no IGC, o teu contato. E obrigado, André. Obrigado mesmo por ter separado esse tempo pra gente. Obrigado por dividir a sua história. Tua história é fantástica, André. Eu nunca sei se eu respondo bem as perguntas, mas eu respondo aquilo que eu... Não, foi ótimo. Maravilhoso. Ótimo. E você que está assistindo a gente em casa, por favor, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E André, a gente normalmente termina o programa aqui, todo mundo olhando para a câmera da frente e dando um tchauzinho. Então é só você dar o tchauzinho que a gente faz igual aqui também. Obrigada, tá bom? André. Até a próxima semana. Tchau, tchau.